Se tem um personagem muito clássico nos animes shonens, é aquele personagem mais fraco. E ele tem vários propósitos na obra. Pode ser tanto, por exemplo, para ser um alívio cômico, como também para apresentar pra gente uma história de superação. E pensando nisso, então, nós montamos uma lista com os 10 personagens mais fracos dos animes shonens que já foram apresentados para nós. Bora então conferir todos eles logo depois da nossa vinheta. E se tá chegando pela primeira vez aqui no canal Resenha no Jutsu, inscreve para não perder nenhum conteúdo novo. Diversos vídeos de mangás e animes que a gente comenta por aqui. Vem com a gente, já deixa o seu like, que é garantia aí de que você vai curtir esse vídeo, hein? E como o Bruno já comentou, trouxemos uma lista aqui com 10 personagens icônicos de 10 obras diferentes. Já começando então aqui, trouxemos de Dragon Ball o Yantia. Quem é mais das antigas já deve lembrar, né? Ele ali, né, como um humano, teoricamente, né, especialista em artes marciais, era alguém que apanhava muito, desde aquele Dragon Ball, o Dragon Ball clássico lá, quando o Goku, o Kuririn, todos eles ainda eram pequenos, né, eram novos. Desde aquela época, Yantia já era um dos que mais apanhava, era saco de pancada, já foi morto por Cyberman, que era um dos personagens teoricamente ali mais buchas também em relação a vilões, até que conforme a história foi evoluindo, ele era tão fraco que ele acabou até aposentando. Os outros Saiyajins, os demais heróis continuaram treinando, ele simplesmente parou, desistiu, virou apenas ali um figurante, participando de momentos como festas ou momentos de terror ali com a Bulma, por exemplo, que já era sua amiga praticamente, né? O outro da nossa lista aqui é o Mineta de Boku no Hero Academia. Minoru Mineta, também conhecido como o Herói Fresco, suco de uva, era um aluno da classe 1A da UA High School, treinando ali para se tornar um herói profissional. 8 anos depois da história principal, então, o Mineta conseguiu se formar e junto com seus colegas de classe, ele trabalhou anteriormente como ajudante da Malflade, até se separar dela para abrir a sua própria agência e se tornar o herói número 108. Só pelo número aí do ranking dá pra ver que ele nunca foi tão forte assim. E ele tinha aquela quirk que pra mim era muito inútil, sabe? Que ele só ficava tirando aquelas bolinhas ali do corpo e grudando nelas. Ele sempre foi um personagem bem fraco e, na minha opinião, até o seu propósito de servir como um alívio cômico não funcionava tão bem, porque o tipo de humor que o Mineta tinha, eu nunca achei graça, assim, eu sempre achei fraco. Então ele consegue ser fraco em vários aspectos, desde ali do físico, como também na solução de roteiro. Ele nunca foi um bom personagem, inclusive ele tem vários haters aí que curtem um pouco no Hero Academia, muita gente acaba não curtindo o Mineta por conta desses defeitos que eu falei, além de muitos outros. Seguindo a nossa lista aqui agora, galera, trouxemos um personagem aí de One Punch Man, ele, o Cavaleiro Sem Licença. Satoru, mais conhecido pelo seu apelido de herói Cavaleiro Sem Licença, o herói profissional classe C, rank 1 da Associação de Heróis. E ele é uma das poucas pessoas que conhece a verdadeira força de Saitama. Então a gente pode considerar esse como o único diferencial dele, né? Ele que tem uma habilidade ali somente, propriamente pela sua boa vontade, né? Mas é um cara ali que vive apanhando e não tem nenhum tipo de habilidade ou algo diferencial em relação a ele. Se tem uma coisa que eu gosto no Cavaleiro Sem Licença é o seu espírito heróico, algo que muitos heróis classe S não têm. Esse lance dele sempre querer proteger os inocentes e nunca desistir é algo bem legal, inclusive em vários momentos da obra, isso já serviu para inspirar heróis mais fortes a lutarem junto e ajudarem a população. Então, como eu falei de propósito, o Cavaleiro Sem Licença ele tem esse propósito sempre de superação, ele acaba servindo muito bem para isso. E seguindo nossa lista aqui, é hora da gente falar de Tokyo Revengers e do seu protagonista, que é o Takemichi Hanagaki. Pra quem não sabe, Tokyo Revenger é uma história ali de briga de rua, né? De gangues que acabam lutando na porrada e o diferencial acaba sendo quando alguém tem uma arma branca, uma arma de fogo ali, né? Mas o nosso protagonista aqui, ele é fraco em tudo, inclusive ele irrita muita gente, inclusive eu. Pra mim ele é um dos pontos mais fracos de Tokyo Revenger. Seja no presente ou no passado, onde a obra aborda, né? Takemichi sempre é patético, por falta de outra palavra. Ele não tem força física, ele não tem força mental, não maneja bem arma e nem tem muito carisma. Na maioria dos conflitos, ele tem alguma relação com a inabilidade dele, né? E portanto, elas são fundamentais para a trama. E assim dá pra dizer que a fraqueza do Takemichi é fazer com que a história acabe girando. Ele é um personagem bem fraco mesmo, e pelo fato dele estar sempre chorando, isso irrita ainda mais o fandom de Tokyo Revenger, personagem fraquíssimo em vários aspectos, principalmente na força física. Um outro personagem que trouxemos aqui, galera, é do anime e mangá Bleach. Bleach, como para quem já conhece, né,
é um anime ali que tem uma pluralidade de personagens muito grandes e com hype muito alto, né? Com personagens ali muito fortes, sejam eles vilões ou heróis, e quem a gente acabou selecionando ali, né, num grupo ali de shinigamis bem fracos, foi o Hanataro Yamada. Na saga da Soul Society, o grupo do Ichigo ele acabou recebendo ajuda de alguns Soul Reapers específicos, e apesar de serem hostilizados pela maioria, justamente ele, o Hanataro Yamada, foi um dos primeiros ajudantes que encontraram. Embora seja essencialmente impotente, ele acabou sendo muito corajoso e fez contribuições significativas para o resgate da Rukia. E ele revelou a localização onde ela estava sendo mantida e acabou ajudando ali o Ichigo a navegar por algumas partes da sua society. Apesar de toda a bravura, ele acaba sendo constantemente intimidado. É uma pessoa muito nervosa. Independente disso, ele desenvolveu um relacionamento bem significativo e bacana com o Ichigo e acabou desempenhando um papel crucial ali na saga da Soul Society. Então, como o Bruno já comentou, né? Apesar dele ser muito fraco, ele teve ali alguns pontos essenciais para sua participação dentro da obra. Rapidamente aqui, antes de revelar para vocês os próximos personagens, eu queria pedir para você deixar o like nesse vídeo se não deixou ainda, se inscrever no canal, que isso é importante, e para apoiar ainda mais o nosso trabalho, vai lá conhecer o nosso clube de membros, nosso clube de assinaturas aqui no YouTube mesmo. Clicando em Seja Membro, você vai ver os benefícios que você tem fazendo isso, e todo o apoio que vocês dão lá é fundamental para a existência do canal, para que ele continue com vida aqui. Então considere se tornar membro, vai lá ver nossos planos que você não vai se arrepender. Se quer ajudar a gente ainda mais, vai atrás de nós e outras redes sociais, galera. A gente tá lá no Instagram, semanalmente, colocando a agenda com a programação de vídeos que vão sair aqui no YouTube mesmo. Toda semana sai lá nossos stories, a grade com os temas que vão sair. E nas outras redes sociais a gente tá postando os vídeos que as plataformas pedem, né? Então pesquisa por Resenha no Jutsu em qualquer lugar que você vai nos achar. Agora sim, dando sequência à nossa lista, agora chegou a vez de falar do personagem de Hunter x Hunter. Eu sei que é difícil achar gente fraca nessa obra, mas nós separamos para vocês o Tompa, lá do comecinho, né, do arco do exame, que foi quando ele entrou em contato com o Gon, o Killua, o Kurapika e o Leorio. Durante essa primeira fase do Exame Hunter, ele armou uma armadilha para o Neoro e para o Nicholas, que se encontraram extremamente cansados. Leorio só escapou da armadilha porque o Gon e o Kurapika ficaram preocupados e foram atrás dele, ajudaram o Leorio e continuaram com o Exame Hunter. Mais tarde, o Tompa se revelou como um destruidor de novatos, e durante a prova na Torre dos Enganos, o Tompa caiu no mesmo grupo que o Gon e seus amigos, que eram novatos no exame, e gerou uma grande briga, principalmente com relação ao Leorio, que sempre foi ali o grande inimigo, né, do Tompa. Ele acabou sendo eliminado na penúltima fase, na floresta. Olha, o Tompa é um personagem fraco, mas muito bem trabalhado, porque mesmo sem ter força física nenhuma, mesmo assim ele dava uma canseira e atrapalhava muitos novatos na obra, e ele foi bem marcante, né, porque embora ele não tenha aparecido tanto, muita gente acaba lembrando dele e das suas fraquezas. Exatamente. E outro personagem que é bem marcante também, né, galera, é o Zeke, de Black Clover. Ele, Zeke Bronzasa, é um cavaleiro mágico júnior da 5ª classe do Esquadrão Louva-a-Deus Verdes do Reino de Clover. Ele ali que acabava servindo ali muito como uma escada por diversas oportunidades e até com um viés cômico também, mas ele sempre acabava se dando muito mal, né, porque muitas vezes oportunidades ali, o Asta estava conseguindo alguma situação ali, alguma batalha, ele tentava se aproximar, sempre sobrava para ele, né? Sempre dava ruim para ele, ele acabava apanhando. Só que em determinado momento, até comentando um pouquinho à frente no mangá, ele tem uma atuação ali, galera, que bravamente, né, destaca ele ali para não ser tão assim um cavaleiro muito fraco, né? Mas todo o contexto, toda a narrativa que traz ali é justamente ali como um alívio cômico, alguém ali que está basicamente ali só para ajudar, sendo aquele personagem ali mais amedrontado, né? Mas ele é um personagem bastante marcante e icônico dentro da obra. Dando sequência à nossa lista, então, o próximo que a gente quer falar aqui é o Bug, Capitão Bug de One Piece. Ele é um usuário da Bara no Mi, uma Akuma no Mi do tipo Paramécia, que faz com que ele consiga dividir seu corpo em pedaços e controlar esses pedaços como ele bem desejar. E além disso, ele é presidente da Cross Guild e conseguiu se tornar um Yonkou mesmo sendo fraco. Galera, pra mim o Bug é o personagem mais bem trabalhado dessa lista aqui, porque realmente ele é fraco e serve como alívio cômico, mas mesmo com essas características, ele é fundamental para a trama principal de One Piece.
O Oda genialmente conseguiu encaixar o Buggy de algum jeito ali, mesmo sendo fraco, ele acaba atraindo pessoas fortes ao seu redor, então ele tá sempre envolvido ali nas grandes tramas, mesmo ele mesmo não tendo nenhuma capacidade física de conseguir dar conta do que tá acontecendo ali com ele, né, e ao seu redor. E além de tudo, ele é um personagem que me arranca muitas risadas, ele serve muito bem como alívio cômico, e como eu falei, ele é importante para trama andar. Então o Bug aí, mesmo sendo fraco, é um personagem muito querido, e chegou ao seu posto poderosíssimo de Yonkou, e continua tendo ali grandes aliados poderosíssimos para meio que ajudar ele, querendo ou não, né? E um momento de nostalgia aqui, galera, para quem é mais das antigas, né, otaku mais pouquinho mais velho, mas também para quem está começando agora no universo aí de Pokémon. Trouxemos ele, o Magikarp. Ele que é inspirado na lenda chinesa da carpa, que sobe a cachoeira e se torna um glorioso dragão. Assim, o jogador com muita paciência e dedicação, que se cuidou e deu amor para o Pokémon Peixe por um tempo, tem como recompensa a evolução da carpa inofensiva para Guiarados. Ele, galera, por diversas vezes ali, quando alguém precisava, né, quando um mestre Pokémon ali, ou alguém em começo ali, podemos dizer, de carreira, precisava dele ali, nada era feito, até porque, como a gente comentou aqui, ele era um dos personagens justamente utilizados ali como um alívio cômico, ou até mesmo ali pensando em superação, que foi até momentos ali em que ele conseguia a sua evolução para Guiarados. Pensando até no jogo, né, estendendo um pouco pro jogo, ele premiava muito quem tinha paciência. Eu mesmo tive um Guiarados quando eu joguei Pokémon, quando eu era criança, porque era muito difícil você conseguir evoluir a Magikarp, porque você tinha que colocar ela não tinha nenhum ataque, você colocava, trocava de Pokémon para ganhar experiência e ficava nessa aí. Então ele era um personagem fraquíssimo, mas marcou todo mundo que curtia Pokémon. Para fechar nossa lista, hora de trazer um personagem de Naruto, uma personagem feminina que é a Tenten, uma membro muito conhecida do time Gai de Konoha. Ela usa suas habilidades totalmente voltadas para a arma e ela treina ali para ser uma poderosa Kunoichi. Ela, como eu comentei aqui, tem essa habilidade totalmente focada em armas, mas na nossa visão nunca foi muito bem explorado. Ela sempre ficava em segundo plano, nunca teve grandes combates na obra, e por isso a gente considera uma personagem fraca. Embora sim, com essas armas, ela poderia ter feito muito mais e deixou a desejar em Naruto. Galera, esperamos que tenham curtido aqui bastante a lista que montamos para vocês, e para continuar aqui nessa mesma vibe, trouxemos vídeos, um deles com o título de Os Velhinhos Mais Fortes dos Animes. Dá uma conferida aqui ao lado, e outro também é um top 10 animes que fizemos aqui do canal, misturando listas minhas e do Bruno, fizemos um merge ali e trouxemos esse vídeo aí para vocês, ao menos, né, até esse momento aqui. Dá uma conferida nesses vídeos, obrigado por terem ficado até aqui, e deixa os seus comentários aí também. Será que faz sentido a nossa lista? Você colocaria outros? Deixamos algum outro de fora? Comenta aí também que a gente faz questão de ler. Fechado então, galera? Valeu por ver até o final e até o próximo. Tchau, tchau!